se essa fase que você está vivendo agora não fosse fruto do acaso, mas uma consequência direta de pensamentos despercebidos que passaram dentro de você? Você já deve ter tido aquela sensação de estar andando em círculos, como se a sua vida estivesse seguindo ali aquele mesmo roteiro sempre? E isso independente do quanto você se esforce para mudar? Você até tenta, toma decisões, promete que vai ser diferente, só que aí é como se algo invisível te puxasse de volta para o mesmo lugar. E isso, na verdade, acontece porque existe uma diferença enorme entre aquilo que você entende racionalmente e aquilo que realmente está comandando as suas atitudes. Porque existe aquela parte da sua mente que analisa, que planeja, que refleta, que toma atitudes conscientemente. Mas existe uma camada ali silenciosa, porém poderosa, que costuma agir no automático e influencia tudo que você faz. Essa parte profunda da sua mente, ela não questiona o que você faz. Ela não debate e ela não faz julgamentos morais. Ela só registra e repete, registra e repete. É como se fosse um programa de computador ali rodando em segundo plano, que vai economizando energia e escolhendo sempre os caminhos mais fáceis. Por isso, mesmo quando você toma a decisão de mudar, você acaba não mudando. Porque essa decisão, ela ficou apenas aqui, ó, na superfície. Grande parte das nossas escolhas diárias, ela não nasce da lógica, mas sim do nosso hábito mental. Porque a nossa mente ali automática, ela prefere aquilo que é familiar. Mesmo que isso seja desconfortável, doloroso ou até mesmo limitado. Porque essa parte da nossa mente, ela entende a repetição como segurança, como a zona de conforto. É exatamente aí que muitas pessoas ficam presas, tentando avançar, até tendo força de vontade, mas presa internamente nos próprios padrões. E é por isso que não basta só você querer mudar. Não basta também você só entender o que precisa ser feito. Essa transformação real, ela acontece quando aquilo que está escondido, ele passa a ser reprogramado. Quando essa mudança, ela deixa de ser apenas uma ideia e ela passa a ser um comando interno. E existem erros simples, que quase não são percebidos, mas que mantêm esse ciclo ativo. Esses erros, eles parecem inofensivos, só que são eles que reforçam diariamente aquele mesmo resultado. E o primeiro erro é concentrar toda a atenção no problema. Porque quando a sua mente ela fixa na dificuldade, exclusivamente na dificuldade, ela vai passar a enxergar o mundo através desse filtro. E aí tudo começa a confirmar aquilo que já vinha sendo pensado. E aí situações, pessoas, acontecimentos vão surgindo para reforçar essa narrativa interna de incapacidade, escassez, medo. Porque a mente automática, ela não distingue aquilo que é útil daquilo que é prejudicial. Ela vai apenas registrando aquilo que é repetido com frequência. Se o foco está sempre no que falta, no que deu errado, ou no que ainda pode dar errado, é isso que vai ser reforçado internamente. É engraçado porque... Sabe aquela situação, meu marido que sempre fala isso, sabe aquela situação que você chega na fila do mercado, você é o próximo, e aí acaba a bobina? E todas as vezes que isso acontece, é engraçado que o meu marido, ele fala assim, nossa, isso só acontece na minha vez, toda vez que eu chego no caixa acontece isso. Porque é algo que está se repetindo, eu falo pra ele, você tá atraindo isso, porque toda vez que ele chega no caixa, ele já fala assim pra mim, quer ver, vai acabar a bobina. Então assim, é exatamente... Isso responde bem a esse exemplo que eu tô dando para vocês. Se você foca nisso, é exatamente a situação, o problema, as pessoas que vão acontecendo para reforçar essa ideia de que sempre na vez dele isso acontece. Porque a nossa mente racional, ela até percebe que esse tipo de pensamento ele não ajuda. Só que a parte inconsciente já aceitou essa situação como sendo uma verdade. Que sempre na vez dele a bobina acaba. Tem uma frase que resume bem isso, que é: quando alguém acredita profundamente que não consegue, essa crença se torna realidade. E da mesma forma, quando alguém acredita que é capaz, o próprio comportamento vai mudar para sustentar essa crença de que é capaz. E isso não porque o mundo mudou para que a pessoa seja capaz,
e sim porque a postura interna dela mudou esse posicionamento. Por exemplo, o medo de falhar, ele costuma gerar exatamente o resultado que você teme. Porque a nossa mente, ela passa a buscar provas de que o nosso medo não era à toa, que ele fazia sentido. E cada pequena falha que você tem vira uma confirmação. E isso acontece porque o nosso cérebro, ele tá sempre buscando coerência interna. Ele quer o tempo todo te provar que aquilo que você acredita é verdade. E é por isso que a forma como você fala com você mesma é muito forte e tem um peso enorme. Então pare e reflete agora. O que você tem dito para você mesma quando você se olha no espelho? São palavras boas ou são palavras que te diminuem, que reforçam os seus medos, que reforçam as suas inseguranças? Porque as palavras que você repete para você mesma, mesmo que em silêncio, vão construindo o caminho que você tem seguido. Então, quando alguém reforça constantemente as suas limitações, ela está ensinando para a própria mente dela qual o caminho que tem que seguir. Já quando a pessoa começa a confirmar as qualidades, as capacidades, as possibilidades, mesmo que ela ainda não se sinta 100% assim, algo internamente começa a se reorganizar para que aquilo aconteça. E pode parecer até simples demais, mas isso é repetição que vai criando familiaridade. Então, quando alguém se expõe constantemente a narrativas negativas, traições, fracasso, violência, medo, essas imagens passam a fazer parte do repertório interno dela. E aos poucos a pessoa começa a enxergar o mundo com esse padrão. Não porque o mundo seja assim, mas é porque a mente dela foi treinada para procurar esse padrão. Acho que eu já até usei esse exemplo aqui. Pense em um carro que você quer muito comprar. Você pensa, fala assim, nossa, na próxima oportunidade que eu tiver eu vou comprar o carro tal. Sai na rua, o que que acontece? Você só vai enxergar aquele carro. Parece que o mundo inteiro resolveu dirigir aquele carro na sua frente. É exatamente esse exemplo que eu tô te falando. Quando você foca nas coisas ruins, porque o mundo é ruim, porque nada dá certo, automaticamente tudo ao seu redor modificar para que aquilo se torne a sua realidade. E a arte, a música, o entretenimento, eles têm um impacto enorme, porque eles acessam diretamente a parte emocional. E o emocional, ele é a porta de entrada da nossa mente automática, nosso inconsciente. Por isso que eu já falei isso aqui em outro vídeo e eu repito, aquilo que você assiste, aquilo que você escuta e aquilo que você repete merece uma atenção muito especial. Cuide do que você tem ouvido. O que você tem consumido? Às vezes o ambiente à sua volta, ele está sendo moldado de acordo com aquilo que você tem consumido. Então, fique atento. O medo, por exemplo, o medo ele tem uma força enorme de atração. Aquilo que ele é temido com tanta intensidade, ele ocupa um espaço enorme mental, que vai começar a manifestar decisões, atitudes e escolhas inconscientes. E aquilo que você teme demais acaba acontecendo. Então, você ter cuidado com o que você teme, com o que você consome, com o que você reforça, não é um exagero. É uma estratégia. Pensamentos, eles não são apenas ideias soltas na sua mente. Eles moldam o seu comportamento que moldam os resultados. Só que mesmo assim, ninguém está imune de ter pensamentos negativos. Porque eles surgem e eles fazem parte da nossa experiência de vida. A diferença toda tá no que a gente faz quando esses pensamentos aparecem. E uma prática poderosa é você conscientemente interromper esses pensamentos. Eu dou muito exemplo aqui do meu marido, né? Porque a gente conversa muito. Às vezes eu tô falando com ele por telefone, ele tá no trabalho e ele começa a me falar, tá dando tudo errado e tal. Eu falo pra ele, não foca nisso. Foca em como resolver isso. Não foca no que tá dando errado, foca no que tá dando certo. Foca em, isso aqui aconteceu, como é que eu vou resolver isso aqui? Porque se você focar só no erro, você não encontra a solução. Mas quando você tira o seu foco do erro, você começa a olhar para a situação diferente, você fala, eu falo para ele, sempre dá certo, você sempre consegue consertar, então vai dar certo de novo. Foca na sua capacidade de corrigir aquele problema. Então, sempre dá certo.
E aí eu falo pra ele, não te falei que no final sempre dá certo? Então você tem que reconhecer que esse pensamento ele surgiu. Só que você não pode permitir que ele fique ali, que ele permaneça. E se você tem fé, você usar palavras de autoridade, de fé, vai fortalecer ainda mais nesse processo. Você tem que declarar que aquele pensamento não tem permissão, ele não faz parte da sua vida. Você não aceita, você rejeita. E imediatamente você já substitui esse pensamento por outro alinhado com a vida que você quer ter. Porque os nossos pensamentos, eles funcionam como um canal de TV e você pode pegar o controle aí, ó, e mudar esse canal sim. Porque aquilo que entrou sem você perceber, ele precisa de forma consciente ser corrigido. Mas além de pensar excessivamente nos problemas, outro erro que a gente comete é de afirmar as coisas positivas sem muita emoção e sem constância. Porque a nossa mente subconsciente, ela não responde só a palavras, responde a nossa repetição e ao sentimento que a gente coloca nelas. Você só dizer algo de forma automática não gera impacto nenhum. Não adianta nada você acordar, olhar para o espelho e falar assim, eu sou poderosa. Então você tem que colocar energia naquilo, sentimento naquilo. Olhar para o espelho e falar assim, eu sou uma mulher poderosa. Eu consigo tudo aquilo que eu quero, mas com sentimento. E fazer isso todos os dias. Para que tudo à sua volta entenda que você é uma mulher poderosa, que você consegue tudo aquilo que você quer, o ambiente à sua volta vai se moldar para que essa seja a sua realidade. Você pode perceber que as mudanças reais, elas costumam acontecer em momentos de forte impacto emocional. Porque a emoção, ela funciona como um selo que vai lá, ó, e sela tudo isso aí que você tem declarado. Então, quanto mais intensa, quanto mais emoção você colocar, mais chances isso tem de realmente acontecer. Mais chances tem dessa mensagenzinha aí ser registrada no seu subconsciente. E é possível você fazer tudo isso de forma muito consciente. Como, por exemplo, usar o método de visualização. E não como uma fantasia distante, mas como uma experiência interna, presente. Porque enquanto você visualiza, você não imagina que algo talvez aconteça. Você vai criando mentalmente como se aquela vivência já tivesse acontecendo, sabe? Como se você já estivesse vivendo aquilo. Você traz aquele seu futuro que tá lá distante e desejado para agora. Então, como que você faz isso? Escolhe um ambiente calmo, uma música tranquila, respira fundo e começa a construir a cena ali na sua cabeça. Gente, eu faço isso muitos anos atrás, quando eu nem imaginava o que era isso. Eu era adolescente ainda, eu sempre fui de deitar na minha cama, eu sempre gostei muito de ler, então eu sempre imaginei muito. Às vezes eu lia livros que eu achava que eu tinha assistido filme, porque a cena ficava na minha cabeça, eu sempre imaginei muito. Eu lembro mesmo que um dia eu posso contar, fazer um vídeo contando essa história pra vocês, mas antes mesmo do meu marido me conhecer, eu já conhecia ele de vista, eu lembro que eu deitava na cama e eu me imaginava com ele, eu me imaginava casada com ele, e ele nem sabia quem eu era. Estamos juntos há 20 anos já. Há 21 anos e 20 de casados. Um hábito que eu tenho há muitos anos, eu nem imaginava o que eu estava fazendo, mas eu já visualizava a vida que eu queria. Tudo aconteceu para que nós nos encontrássemos, nos conhecêssemos realmente e que ficássemos juntos. Então, se você tem o objetivo de conquistar algo específico, um projeto, uma conquista pessoal, uma mudança de comportamento, visualize isso. Visualize você vivendo isso e não como um espectador. Visualize isso como sendo o protagonista. Sinta a satisfação, sinta a tranquilidade, sinta a alegria de viver isso. E quanto mais parecer real, mais fácil vai ser da sua mente aceitar essa nova realidade como sendo possível. Lembro também quando eu trabalhava como estagiária no banco. O meu sonho era ser gerente de contas. Lembro que por várias vezes eu passava na mesa da gerente de conta e eu colocava a minha mão, porque a palavra de Deus, ela nos diz, né, que onde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar vai ser seu. E onde você colocar a palma das suas mãos, tudo vai prosperar. Então eu colocava a mão na mesa, nunca para pegar o lugar dela, jamais. Mas eu colocava a mão na mesa e eu declarava que um dia eu estaria sentada naquela mesa. Eu declarava internamente, não era em voz alta, nada, era internamente mesmo. Eu colocava a mão ali e eu me imaginava naquela posição. E a gerente saiu, eram duas gerentes de conta, uma saiu de férias, e aí o gerente me colocou para substituir ela nas férias, né? Eu aprendi o serviço e ele me colocou para substituir.
ela voltou de férias, a outra saiu de férias e eu fui substituir ela também. Foi assim por 2 meses seguidos. E assim que a outra voltou, logo depois, eu tive uma oportunidade, um outro banco me ligou. Eu achei que era para uma vaga de estagiária. Eu falei, eu já estou trabalhando. Eles me falaram, é para uma vaga de gerente. Então eu saí de estagiária direto para gerente, para um outro banco, que era, assim, o meu sonho de consumo. Então, tudo, a maioria das coisas que eu conquistei na minha vida foi dessa forma. Foi sempre visualizando, sempre declarando que aquilo era meu, que eu já tinha direito àquilo, que eu tomava posse daquilo. Então, use a sua fé. Tome posse da vida que você quer. Você merece muito mais. Você pode muito mais. Você só precisa mudar o seu posicionamento. E aqui, nesse exemplo que eu te dei, entra outro ponto que é essencial, o ponto das afirmações. E essas afirmações, elas precisam ser feitas no presente. Não como algo distante, que ainda está muito longe, difícil de ser alcançado. Mas tem que ser como algo que já faz parte de quem você é. Então, em vez de você dizer eu vou ser, diga eu sou. Eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa próspera. Sobre o exemplo que eu dei do meu marido, eu lembro também que eu falava que ele era meu marido. Conhecia, ele nem sabia que eu existia. E eu falava para as pessoas da minha família que eu ia casar com ele. Eu falava, ele é meu marido. Ah, o meu marido. Então, sem saber o que eu estava fazendo, eu já estava declarando que ele era meu marido. Porque a nossa mente subconsciente não entende ironia e nem negação. Ela vai absorver a mensagem principal. Então, o foco ele deve ser sempre no que você quer. E não no que você quer. E você fazer isso, essas repetições diariamente, você gera alinhamento. Não é sobre o quanto tempo você faz essas afirmações, mas sobre a consistência que você faz. E aqui o terceiro grande erro que impede a mudança é a gente viver em um estado constante de desorganização mental. São os excessos de estímulo, falta de silêncio, ausência de pausas e uma rotina que é sempre acelerada vão criando um ambiente caótico. E quando a nossa mente ela tá sobrecarregada, ela automaticamente busca atalhos. E os atalhos, eles são os velhos padrões, porque aquilo que é conhecido consome menos energia. Então, sem espaço interno não existe reflexão. E sem a reflexão não vai existir escolhas conscientes. E sem você fazer escolhas conscientes, a sua mente automática vai assumir o controle. Então, criar uma ordem interna é, na verdade, uma necessidade. Isso começa com pequenas práticas diárias. Então, durante os próximos 7 dias, você vai reservar alguns minutos aí do seu dia para fazer um realinhamento. E esse momento pode ser pela manhã ou antes de você dormir, o momento em que você estiver mais tranquila. Você vai fechar os olhos, vai respirar profundamente e vai visualizar a vida que você deseja construir. Traga detalhes, traga emoções, traga presença. E antes de dormir, repita em voz alta uma afirmação que seja de alinhamento interno, reconhecendo que a sua mente trabalha ao seu favor e que a paz, o propósito, a abundância fluem para você. Outra prática poderosa é o desligamento simbólico. Nesse momento, você vai identificar aí uma crença limitante que você tem. Frase interna que te paralisa. Você vai visualizar você pegando isso, colocando dentro de um recipiente e se desfazendo dele. E agradeça pela proteção que essa crença tentou te oferecer. Só que declare que agora você está pronta para crescer sem ela. E se você preferir, escreva isso, torne físico e depois rasgue. Jogue fora, porque esse gesto reforça a sua decisão. Há muitos anos atrás, quando eu fui num encontro, Retiro de mulheres na igreja, nós fizemos esse exercício de escrever e depois jogar o papel numa fogueira. Pode fazer como ficar melhor para você. Você pode escrever, rasgar e simplesmente jogar fora, ou colocar fogo. Se você for fazer isso, faça com muita cautela. Mas esses gestos, eles reforçam a sua decisão. É como se você estivesse materializando a sua decisão. Porque a mudança real, ela exige a sua participação consciente. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você tem a consciência do que você precisa fazer e de que você precisa mudar para que você chegue até a vida que você quer. Então, se esse vídeo falou com você de alguma forma, não deixe que ele termine por aqui. Se inscreve agora no canal, porque aqui é o seu espaço seguro. Você encontrou a sua amiga que vai te falar aquilo que você precisa e não aquilo que você quer ouvir. E quando você se inscreve, você não está só apertando um botão. Você está fazendo uma escolha com consciência. Está escolhendo não voltar para o automático.
Porque aqui cada vídeo é um convite para você reorganizar a sua mente, reorganizar a sua vida financeira, repensar a forma como você tem tratado a vida profissional. E cada vídeo é um convite para realinhar suas emoções, construir uma vida com mais clareza, propósito e direção. Então se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Eu estou no controle da minha vida. E eu te vejo no próximo vídeo.